Estou feliz, é um sonho, né? Um sonho de criança. A gente começa lá atrás, há 10 anos atrás, trabalhando muito, se dedicando muito, tendo um propósito de vida onde a gente queria vencer, e hoje eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por ter tido uma estreia, poder dar alegria para o torcedor, mas sem os jogadores, sem eles, isso não seria possível. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal no dia seguinte, né, o dia da ressaca. Hoje uma ressaca boa, depois de vitória importante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que rolou ontem e o que está rolando hoje. Antes, só vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, e falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Libertadores, o Fluminense encara o Sport Cristal, 1,22 estão pagando a vitória do Fluminense, 6,45 no empate, 12,60 na vitória do Sport Cristal. Fluminense muito favorito e deve vencer essa partida, né? Se você quiser usar a vitória do Fluminense para fazer uma dupla, um exemplo, né? Você pega a vitória do Fluminense, coloca que vai sair um gol no jogo do River, acho que pega o The Strongest, deve fazer gol no primeiro tempo, e que o São Paulo ganha ou empata na Sul-Americana jogando contra o Tigre em casa. Vai dar uma odd boa essa trinca aí. Pensa em algo assim e forma a sua duplinha. Tá aqui, ó, o link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, e o primeiro depósito ou Pix que você fizer na 1xBet, eles dobram em bônus para você usar dentro do site da plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, Vasco venceu ontem, né, uma vitória importante com um futebol medíocre, e teve projeto de jornalista que vive lambendo as bolas do Edmundo, que ficou putinho com o que eu escrevi no meu vídeo aí, que o time é horroroso. O time do Vasco é horroroso, né, é horroroso. Se o Vasco não acha aquele gol de pênalti, e olha que ganhou tomando um sufoco do caralho no segundo tempo. Esse time do Vasco teria muita dificuldade na Série B. Na Série B, eu cravo aqui, esse time do Vasco não estaria no G4 da Série B, de tão limitado que é esse time do Vasco, que precisa, sim, de 6 jogadores, no mínimo, para chegar e ser titular. E não é Serginho Kosovo, não é Maicon quarta opção, precisa de jogadores para chegar e resolver o problema. Então eu nem ligo aí para jornaleiros ou crachazeiros, né, que nem jornalista que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, é irrelevante, né? Nem falo o nome dessas pessoas aqui, né? Enfim, vamos falar do Vasco, que é importante, né? O William Batista, técnico do Vasco, eu vou trazer daqui a pouco. Você que acompanha o canal aqui, você sabe que um dia antes do jogo eu cantei a pedra todinha. Falei, o Vasco vai ganhar do Cuiabá. Eu tô falando aqui, essa eu cravo aqui, o Vasco ganha do Cuiabá, e o Vasco não vai trazer um técnico, vai ficar um interino. E o interino falou sobre isso ontem, viu? O interino confirmou o que eu falei. O Vasco ganhou e ele fica. Daqui a pouco... E aí fica esses putos aí com capas de treinadores já fechado com o Vasco, enganando o trouxa. Ainda tem vascaíno trouxa que dá audiência para esse tipo de sujeito, né? Mas vamos lá. O William Batista falou da estratégia que ele usou na partida, né, para o jogo contra o Cuiabá. E aí você vai ver que ele diz que na sequência, depois ele falar da estratégia, né, ele fala que estão trabalhando muito, né, e que a vitória ela dá mais confiança para que os treinos sejam melhores, né? Então ele vai falar da estratégia que ele usou para o jogo e que a vitória ela dá mais confiança para continuar o trabalho. Um pouquinho sobre estratégia de jogo. No início, muitas bolas longas. Eu notei que do meio do primeiro tempo e para o segundo tempo, passou a tocar mais a bola mais no chão. Você chegou a pedir isso também. Isso foi determinante para o Vasco conseguir controlar um pouquinho o jogo no segundo tempo, e aí acabou saindo o gol. A gente tinha percebido que a equipe do Cuiabá tinha dificuldade no controle de profundidade, né? O pênalti no último jogo foi assim, né? Teve alguns lances contra o Corinthians que também tiveram vantagem nesse aspecto. Nesse jogo eles estavam baixando um pouquinho antes, então eles controlaram até bem. Eu acho que talvez porque falharam nos outros jogos. E aí a gente no segundo tempo tentou buscar mais o passe na frente da linha para gerar algum desequilíbrio e poder atacar o gol deles. William, por se tratar de uma vitória contra um adversário direto do Vasco hoje na tabela, você acha que esse resultado de hoje foi mais importante do que só 3 pontos? É um resultado que eu tenho falado assim, o trabalho devolve.
E eles estão trabalhando pra caramba, trabalharam pra caramba 2 dias, hoje eles se dedicaram ao máximo, e a gente sabe que de passo em passo, e a gente trabalhando muito, o trabalho vai nos devolver vitória, que a torcida vascaína merece, e claro que dá confiança, né, porque não dá pra ser hipócrita dizer que uma vitória não dá confiança, ela dá muita confiança, e a gente sabe que isso vai nos ajudar durante os treinos da semana. É por isso que esse canal aqui é odiado por todos os setoristas ou jornalistas que sugam o Vasco da Gama, né? Com capas e promessas mentirosas, né? Aqui não, aqui a gente fala da verdade, né? Aqui é navalha na carne, doa quem doer, a gente fala da verdade sempre. Né? E eu não vou enganar torcedor não, por causa daquela vitória ontem suada com um time que está brigando para não cair para a segunda divisão, que certamente estará ali brigando para não cair para a segunda divisão até a final da competição. A gente tomar o sufoco do Cuiabá, vencer da maneira que venceu, com um pênalti achado e um futebol horroroso, colocando 50% da base dentro de campo, que é uma covardia com os moleques, né? Como o Ryan, como o Eric Marcos, como fizeram com o Barros, o Rodrigo, queimando os jogadores. Então aqui não tem ilusão não, aqui não tem mentira não, tá? Aqui não tem capinha deliciosa com contratações já fechadas não. Aqui a gente fala a verdade dos fatos para você que gosta. Aí se você gosta de ouvir verdades, fica aqui. Se você gosta de ouvir mentiras, tem um monte de canal aí para te contar um mundo encantado de Alice e de um Vasco que atropelou ontem e que está preparado agora para assumir uma vaga na Libertadores. Bom, teve uma polêmica ontem envolvendo o técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira. Ele saiu do jogo questionando o pênalti e dizendo que se fosse contra o Flamengo não marcariam o pênalti. Aí muita gente não entendeu o contexto do que ele quis dizer. Ele quis dizer que a camisa conta na hora de avaliar ou VAR ou na hora de pesar decisões. E que o clube pequeno ele é sempre prejudicado. Concordo com ele. Eu concordo em gênero, número e grau. Né? Que eu falei, aqui a gente não vive de hipocrisia não. Sempre na hora que é avaliado o VAR, na hora que é avaliado uma jogada, a camisa, ela, infelizmente, ela ainda pesa, né? Se é um time que não tem tanta expressão, não tem camisa, ele é prejudicado. Principalmente os times aí que a gente sabe que são sistematicamente beneficiados. Só que depois da partida, ali no pós-jogo, com mais calma, ele meio que fez um meia-culpa, pedindo desculpa pela maneira que ele falou, disse que não tem nada a ver ele ter citado o Urubu, ele falou que respeita o Flamengo, mas que ele não quis citar o Flamengo em si, ele quis dizer que podia ser qualquer time, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. O que ele quis colocar ali na discussão foi a questão do peso da camisa, o escudo, que na hora da decisão o escudo acaba sendo relevante, né? E ele disse que viu o lance e confirmou que foi pênalti. O próprio técnico do Cuiabá disse que foi pênalti. Eu vou deixar até o áudio aí para você ver ele falando sobre esse assunto. Nós, no calor do jogo, dizemos coisas que deveríamos pensar antes de dizer. Eu também tenho a humildade para reconhecer que quando eu falei que o penalti foi marcado e acaba por ser bem marcado, portanto eu já vi as imagens, é bem marcado, portanto, e que eu falei que se fosse para o Flamengo não marcaria. Portanto, isto nós no calor dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Disse Flamengo como podia dizer um outro clube do Brasil. Tenho o máximo respeito pelo Flamengo, tenho muitos amigos dentro do Flamengo, portanto, quando eventualmente as pessoas possam pensar que eu referi-me ao Flamengo, podia referir-me ao Flamengo, mas podia-me referir a qualquer clube. O que eu quis dizer é que parece que é fácil marcar pênalti ao Cuiabá. E eu parti do princípio e disse, e é mesmo pênalti. Tenho essa humildade para reconhecer e vir aqui dizer que é pênalti, pronto. Como no último jogo também acabámos por perder o jogo num lance de pênalti. Aquilo que eu quis dizer é que, em caso de dúvida, geralmente olha-se muito para os emblemas. E o Cuiabá tem acabado por sofrer em algumas situações, mesmo em pequenas situações do jogo, que uma faltinha para ali, outra faltinha para ali, que isso influencia, os pequenos detalhes determinam muito o resultado final. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento para não haja aqui qualquer ponta solta, para que haja qualquer comentário relativamente a isso.
Para finalizar, vou deixar uma pergunta que fez um jornalista ali no final para o William Batista, né? Dizendo que sim, o jogo foi horroroso, tecnicamente foi um jogo muito feio de se ver, e é o que eu falei aqui e falei ontem, os times fizeram um espetáculo horroroso ontem, para quem estava assistindo ali o último jogo da 11ª rodada, né? Inclusive o William Batista diz assim que jogar bem ou jogar mal é relativo, né? Que eles fizeram o que a estratégia, ou executaram a estratégia que ele traçou para o jogo e assim conseguiram uma vitória, né? Mas que realmente esse lance de se defender, o Cuiabá ali várias vezes também mais preocupado em se defender, fez com que a partida tecnicamente fosse uma partida horrorosa. Então vou deixar aí, e uma outra coisa que eu falei aqui, que eu cantei a pedra aqui para vocês, né? O Vasco vence, e o Vasco, essas especulações são tudo cortina de fumaça, e o interino ele vai ficando. E quem confirmou que ele vai ficar foi o próprio William Batista, porque se você está fazendo um trabalho de tapa-buraco, sabendo que o Vasco está negociando com o técnico e que esse técnico pode pintar a qualquer momento, jamais ele falaria o que ele falou. Ele falou que vai estudar o time do Botafogo a partir de hoje, né, para poder ver a melhor forma de encarar o Botafogo lá no domingo do mês que vem. Então, quer dizer, o interino já está confirmando, para quem entende um pouquinho, né, que ele vai continuar no cargo até o jogo contra o Botafogo. Se ele tivesse perdido, talvez tinham pintado um técnico por causa da pressão. Mas como ele venceu, ele vai continuando. Se vencer o Botafogo, aí é que eu acho que ele não sai mesmo. Então vou deixar aí para finalizar. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Nutella passa mal pra caramba aqui, né? Principalmente jornalista pau no rabo. Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas. William, o jogo foi ruim tecnicamente, mas você pode dizer que hoje não importava a atuação boa ou ruim, e sim a obrigação dos 3 pontos para começar a reagir. E agora você tem um clássico diante do líder, só o líder do campeonato na casa deles. É uma... Assim, se você pegar que jogar bem e jogar mal é muito relativo, né? Dentro de uma estratégia, eu acredito que a equipe, que os jogadores cumpriram tudo aquilo que eu queria. É claro que, como você disse, tecnicamente o jogo em alguns momentos ficou num bloco mais defensivo, tanto a gente quanto eles, mas a gente sabia também que eles, quando tinham que construir, poderiam ter alguma dificuldade. No segundo tempo, acabou que aconteceu algumas perdas de posse, a gente conseguiu transitar forte para o campo de ataque, e acho que a estratégia como um todo, acima da parte técnica, ela foi bem executada, bem cumprida, e isso que nos deu a vitória. O Botafogo... a gente vai pensar a partir de amanhã, é clássico, e quando é clássico a gente sabe que a gente representa o Vasco, e a gente vai buscar dar alegria para o nosso torcedor, mas vou estudar ainda o Botafogo, que eu estava muito focado no Cuiabá.